Você sabia que é possível fazer um PROC-V ao contrário? Não? Quer saber mais? Vem que eu te mostro nesse vídeo. Salve, salve galera! Trunks, aqui é o William do Kings do Excel e essa é a nossa 11ª aula. Na aula anterior, na 10ª aula, nós apresentamos a função PROC-V. Caso você não tenha visto, vou deixar um card aqui em cima para vocês irem direto para esse vídeo. Nessa aula, eu vou ensinar vocês como utilizar a função índice e a função CORRESP, uma das funções mais avançadas do Excel. Mas fica tranquilo, mesmo que você tenha nível básico de Excel ou não saiba nada a respeito, eu vou te explicar de uma forma que com certeza você vai entender. Então, se você ficar até o final desse vídeo, você vai poder bater no peito e dizer que sabe usar a função índice CORRESP. Aproveitando esse momento, eu gostaria de te pedir uma coisa bem simples. O nosso canal está apenas começando e é muito importante ter o feedback de vocês. Então, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, comente. Agora, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso passo a passo. Bom, já estamos aqui na nossa planilha de exemplo. Então, no caso, a gente vai apresentar a função índice e a função CORRESP. A função índice ela tem a seguinte sintaxe. Ela é composta por 3 argumentos. O argumento é a matriz, o número da linha e o número da coluna que eu quero a informação. Já a função CORRESP, ela tem também 3 argumentos, porém uma é o valor procurado, a matriz procurada, onde eu vou procurar esse valor dentro dessa matriz, e o tipo de correspondência que eu quero dessa informação. Tá? Primeiramente, a gente vai mostrar o que cada uma dessas funções traz de informação, iniciando pela função índice. Então, na função índice, eu seleciono uma célula qualquer. Então, você vai digitar o igual, digitar in, ele já apresenta a função índice, lembrando que você tem que colocar o acento, que a palavra índice tem acento. Se você não colocar, ele não vai detectar essa função, ele não vai apresentar essa função. Posso dar 2 cliques aqui ou simplesmente clicar em Tab, ele já abre a função para nós. O primeiro parâmetro é selecionar exatamente a matriz. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui, que vai ser a nossa matriz. Selecionei F4 para travar, ponto e vírgula. Vou informar o número da linha que eu desejo que ele traga a informação. Então, eu quero que ele traga a informação da linha 3. Como essa matriz nossa ela só tem uma coluna e o número coluna, o parâmetro número coluna, ele é um parâmetro opcional, eu não vou informar nada. Então, eu vou fechar simplesmente o parênteses e ele vai me trazer o valor que está exatamente na linha 3. A linha 3, obviamente, coluna 1. Ele já trouxe que a informação que tem aqui é vestuário. No caso, a função CORRESP, ela traz uma outra informação. Então, igual, CORRESP, ele já aparece algumas opções com os termos que eu iniciei, né, o COR, e ele já tem aqui a CORRESP. Seleciono ela, dou 2 cliques ou Tab, ele já abre a função com parênteses. Vou informar o valor procurado. Então, eu vou procurar esse valor aqui, o valor vestuário, aonde eu quero procurar, que é, no caso, a matriz procurada. Então, eu quero que ele procure aqui. F4 para travar. E o tipo de correspondência. Sempre, na grande maioria das vezes, a gente vai selecionar a correspondência exata. Ou seja, eu quero que ele traga a informação tal como ela está escrita. Dei 2 cliques, ele já fecha a função e pronto. Ele trouxe que vestuário está na linha 3, exatamente aqui. 1, 2, 3 da nossa matriz. Agora a gente vai usar essas duas funções de forma aninhada. E aí vocês vão entender melhor como funciona a índice e o CORRESP. Então eu vou iniciar aqui, nessa tabela, eu tenho algumas informações sobre data de pedido, categoria, código de cliente, valor, porém eu não tenho o nome do cliente.
E aqui do outro lado eu tenho uma outra tabela, onde eu tenho nome, sobrenome, o ID cliente e o número da conta. Entre essas duas tabelas eu tenho em comum exatamente a informação referente ao código do cliente e o ID cliente. E assim eu posso conseguir a informação referente ao nome do cliente. Ah, você deve estar se perguntando, por que eu não posso utilizar o PROC-V? Exatamente por quê? Porque se a gente utilizar como parâmetro do PROC-V o valor procurado, o código do cliente, e selecionar isso aqui tudo como matriz, onde ele vai procurar esse valor, a informação da primeira coluna não refere-se a código de cliente, sim a nome. A informação referente ao código do cliente está apenas na terceira coluna. E o PROC-V, como foi dito na aula anterior, ele só trabalha com informações tendo a informação que está sendo procurada tem que estar na primeira coluna e os resultados podem ser a própria primeira coluna ou as demais colunas que estão à direita, nunca as colunas à esquerda. Então, por isso que o PROC-V, para esse caso, não funcionaria. Seria necessário exatamente utilizar a índice CORRESP. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Então, vamos lá descobrir o nome do cliente. Vou selecionar a célula que eu quero iniciar a função, igual. A primeira função é a índice. Ele já apresentou. Apertei o Tab. Vou selecionar a matriz da informação que eu quero. Então, no caso, a matriz da informação que eu quero é referente ao nome. Vou selecionar a coluna inteira do nome. Selecionei. Vou apertar F4 para travar. Agora ele quer o número da linha. Para descobrir o número da linha, a gente vai usar exatamente a função CORRESP. Então eu digito CORRESP, ele já apresenta aqui em azul a função que eu desejo, aperto Tab, ele vai perguntar o valor procurado, o primeiro parâmetro dessa função. Então o valor procurado é exatamente o código do cliente. A matriz procurada, ou seja, onde eu quero que ele encontre essa informação. A matriz procurada vai ser a coluna referente ao ID cliente. Tá? Vou apertar F4 para travar a informação. Travou. Ponto e vírgula. O tipo de correspondência. Eu quero a correspondência exata. Fecho o parênteses referente à função CORRESP. Tá? E aí o próximo parâmetro seria o número coluna. Se eu viesse aqui e digitasse o ponto e vírgula, o próximo parâmetro seria o número da coluna referente à função índice. Porém, como eu só selecionei uma coluna da matriz para a função índice, então eu não preciso informar. Posso tirar esse ponto e vírgula e fechar o parênteses e fecha a função índice. Dou Enter, pronto. Ele já me trouxe o nome do cliente referente ao código 1950, no caso o END. É exatamente essa informação aqui. Tá? Para as demais informações dessa tabela, eu posso simplesmente apontar o mouse na célula aqui, na ponta da célula. Quando ele aparecer essa cruzinha, eu clico e arrasto, ou simplesmente dou 2 cliques e ele já preenche as demais linhas dessa tabela com a função que a gente acabou de executar aqui. Então, no caso, o cliente 2072 é o Harold. É exatamente isso, Harold 2072. No caso, a 6626 é a Vanessa. Tá? Eu não estou conseguindo visualizar aqui, vou pesquisar. Ctrl L, 6626. Pesquisou, ele encontrou aqui que é a Vanessa Griffin. Então ele trouxe já exatamente a informação que a gente precisava. Viram como é simples utilizar a função índice CORRESP? Lembra que no início do vídeo eu falei que você ia aprender essa função de forma simples e rápida? Então, se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ser avisado dos próximos vídeos e não se esqueça de se inscrever no nosso perfil do Instagram. O link está na descrição do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula. Até logo. Muito obrigado. Tchau!